hoje a gente está aqui com a Emereciane, da Óticas Carol, outra mulher super empreendedora. A gente vai bater um papo aqui, né, saber um pouco da jornada dela até aqui e como tem sido aí essa vida, né, de empresária, de empreendedora, de líder. Emereciane, então seja muito bem-vinda aqui para o nosso novo quadro, onde a gente conversa, né, com as mulheres e de alguma forma também passa informação para as mulheres que assistem. E eu queria te perguntar, começar te perguntando por que você resolveu empreender, né? Como o empreendedorismo entrou na tua vida? A primeira agradecer, né, Francisca, esse quadro, assim, super feliz, porque sempre estar com você é muito agradável, né? E nesse novo formato, essa nova versão, inovadora. Agora, né, agora sim, móvel, né? Móvel, exatamente. E é uma conversa muito fluida, né? Muito tranquila, é como se fosse duas amigas que se encontram para bater um papo. Sim. Né? Claro, um papo inteligente, um papo saudável, um papo... com propósito, isso, né? Com propósito, né? Que acho que é o que a gente se alinha, né? Sim. Nesse sentido. Assim, empreender para mim sempre era uma inquietude de, assim, o que seria o meu amanhã, né? Sim. E então, assim, quando eu comecei a ler um pouco sobre empreendedorismo, e eu encontrei o mundo de franquias, né? Eu tenho hoje a marca Óticas Carol, Gran Vision, né? E a Sunglass Hut, que são marcas do mercado óptico, e são franquias, né? Porque eu achava que o formato franquia era mais interessante do ponto de vista, assim, principalmente para quem não tinha a veia empreendedora, vamos dizer assim, verdade. Né? O conhecimento para técnico. Começar, então, né? A franquia, ela proporciona algumas vantagens no sentido de que já está tudo formatado, já experimentou, né? O processo. Sim. E aí eles vendem o conhecimento. Você não entra no escuro, né? No escuro, Então, assim, eu fui atrás e consegui, essa inquietude toda, encontrei na franquia uma segurança. Sim. Né? Então foi assim que eu comecei a empreender. Acho que o empreendedorismo é uma coisa muito bacana. Depois que eu entrei nesse mundo, eu vi o quanto é um mundo desafiador, é um de superação, mas que exige muita disciplina. Sim. Que estava muito alinhado com o que eu gosto, né? Com o que eu... com meus valores. Já tem quanto tempo Isso. que tu empreende? 15 anos. 15 anos já, né? Até aquelas taxas de sobrevida já passou, do negócio deu uma respirada, embora acho que a sobrevida ela nunca pode ser subestimada. É verdade. Né? A gente tem que estar sempre... Como negócio, você não pode subestimar em nenhum momento, mesmo que existam taxas, existe a matemática, né? As estatísticas, mas elas podem... a gente não pode, vamos dizer, relaxar, né? Subestimar, sempre tem que estar ali. Até porque o mercado é muito rápido, né? Sim. Antigamente uma coisa para você via em 10 anos, hoje em dia não. As mudanças acontecem assim muito rápido, né? Coisas que iam acontecer, sei lá, em 2, 3 anos, hoje em dia 3 meses. Verdade. Né? E como é que foi o teu processo de adaptação a esse mundo digital? Como hoje, né, tuas empresas, a parte mesmo comercial, como vocês utilizam a tecnologia? Isso. Para mostrar, enfim, vocês são ativos nas redes sociais, como é que foi isso para ti? Foi algo, assim, difícil? Porque, assim, eu pelo menos nasci na era digital, né? Então, assim, a gente vai aprendendo e se adaptando, mas essa mentalidade, assim, essa coisa, não, a gente vai ter que estar no digital, porque antes era o quê? Você ia para o rádio, para a televisão, né? Eram o jornal, enfim, eram esses veículos. Isso. Hoje tem aí o YouTube, o Instagram, enfim, TikTok, né? O WhatsApp. Mais alguma coisa. Né? WhatsApp. Então, como é que foi para ti? Assim, eu sempre pensei muito de forma criativa e, assim, eu sempre achei a inovação uma coisa essencial em qualquer negócio. Na vida da gente, né? E você não pode ficar alheio a essas coisas, né? Inclusive, eu acho que vem muito mais coisa aí de IA, né? Esses chats aí que a gente consegue conversar. Eu uso muito chat. Pois eu aprendi também, estou usando e estou achando ótimo. Maravilhoso. Para qualquer coisa, qualquer dúvida, até feedback. Eu digo mesmo, que é um excelente funcionário, porque assim, se a gente alimentar bem, né? Isso, exatamente. Ele não é que ele vai fazer, pensar por você, mas se você
alimenta ali com as informações adequadas, você ganha tempo. Sim, né? sim. Para planejar. E mais é mais assertivo, né? É. A gente, por exemplo, no RH, a gente usa uma plataforma de tecnologia que ela consegue mapear o perfil comportamental do candidato e a gente fez o desenho do cargo e cruza o perfil com o desenho e tem match. Legal. Então hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer uma seleção de alguém, de um candidato, né, para a empresa, a gente submete o candidato à avaliação de perfil comportamental e cruza na mesma plataforma, mas com o que a gente determinou com os de dados perfil, que tem lá, né? E ver se dá match. Se der match, a gente segue na seleção. Se não der, a gente já descarta ali de lado. Então, assim, a tecnologia hoje veio para ajudar muito. Com entendeu? certeza. Eu acho que o empresário que não se adaptar, não vai. Ele vai morrer, né? Morrer. Porque não tem como. Por isso que aquela taxa de sobrevida que existe, ela hoje está muito mais encurtada. Né? E que você não pode subestimar, mesmo seu negócio estando alinhado e tal, né? Sim. E ficar alheio a essas tecnologias, porque você é, né? Você é muito mais assertivo. Então, assim, a gente tem tecnologia de venda, por exemplo, tem um Smart Shopping nas nossas lojas, que é um estoque no fornecedor. Então você escolhe, lá você consegue visualizar o seu rosto numa armação. Por exemplo, ali você estava na loja, então você viu um vermelho, mas você queria um verde. A gente não tem no estoque da loja o verde, mas você provou aquilo ali, você gostou e você consegue, dentro de um iPad, né, que a gente tem, visualizar seu rosto no estoque do fornecedor da armação que você gostou. Já otimiza, já otimiza e minimiza o custo, né, da empresa em relação ao estoque. Então, assim, eu acho que a tecnologia é uma coisa assim que a gente tem que ter uma mentalidade. É uma cultura, né? Uma nova cultura. Até porque não é só do empreendedor, é de todos, né? De toda a empresa, né? E do cliente, né? De todos os stakeholders que estão na cadeia lá. Mas você tem que estar com a cabeça muito voltada para isso. Tem que ter uma mentalidade muito de crescimento, né? Essa mentalidade fixa que a gente vê muito aí, que as pessoas não querem olhar para frente. Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar aqui. É verdade. Mesmo a gente estando num estado que tem, assim, está um pouco atrás Sim, que as coisas chegam um pouco depois, isso, né? chega um pouco depois, mas mesmo assim a gente pode inovar. Sim, né? Com certeza. Dentro do que a gente já faz, né? Eu acho que incrível, assim, como hoje você pode olhar para isso de duas formas, como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? Exatamente. Então, quando você tem essa mentalidade mais aberta para o novo, de querer aprender, se desenvolver, você cada vez mais vai aproveitando essas novidades, vamos dizer assim, né? Essas coisas, principalmente da tecnologia, e adaptando para o seu negócio e inspirando ali a sua equipe também a se melhorar, a abrir a cabeça. Isso traz agilidade, né? O mundo realmente hoje, ele é mais, como é que eu posso dizer? Mais rápido, né? Acelerado. Ele não tem como a gente ficar brigando com isso, né? Fazendo o mesmo que a gente fazia há um tempo atrás. O que a gente precisa realmente. E a gente, mesmo numa geração que a gente é mais, lá, assim, numa outra geração, a gente também não pode fechar a cabeça, né, para o que tem na frente, né? A gente tem que se permitir, se a gente está vivendo nesse mundo. Isso. Esse muito acelerado, né? Até porque, imagina a gente chegar lá na frente e tentar enxergar para trás e não vai conseguir. Pois é. Porque fica muito mais difícil, né? E também, assim, e não necessariamente você tem que saber tudo de tecnologia, mas você pode ser assessorado. Isso, buscar pessoas que entendam. Exatamente. Né? Que façam até melhor que você. Né? Essa nova geração mesmo, essas pessoas mais jovens, como esses meninos ensinam a gente, né? Eu digo muito lá no próprio estúdio e tal, como a gente aprende, porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Não. E aí a gente pode até entrar nesse papo aí da própria liderança, né? Que muitas vezes algumas pessoas ainda acham que estar no cargo de liderança é se colocar como o dono da verdade, como eu sei de tudo, tem que me seguir do jeito que eu tô querendo aqui. Mas no meu ponto de vista é muito mais essa questão da gente se adaptar, ter essa humildade de dizer isso eu não sei, me ensine aqui, deixa eu ir buscar uma pessoa mais nova do que eu, né? Para me ensinar mentorar sobre isso. com os jovens, né? Pois é. E a mentoria é gratuita, porque são pessoas altamente, assim,
disponíveis, né, a ensinar. Eles têm essa voluntariedade de ensinar, né? E você falou uma coisa bacana em relação à liderança, é a adaptabilidade, né? Hoje em dia eu acho que é uma capacidade, né, que faz total diferença, essa adaptabilidade, porque quanto mais adaptável você for às situações, muito menos sofrimento você vai ter. Porque você não consegue encontrar um mundo igual ao seu. Sim, né? As pessoas são diferentes, né? Os cenários são diferentes, as empresas são diferentes. Respeitar as diferenças, né? Eu vejo até que você também trabalha muito a inclusão, não é isso? Lá dentro das suas empresas. Trabalha. Acho assim, né? Se cada um da gente fizesse um pouquinho para ajudar, né? Até dar oportunidade a pessoas que estão aí no mercado, que precisam ser incluídas no mercado de trabalho, que tem muita entrega, né? Mas que não consegue porque existe assim ainda preconceito mesmo, né? O viés inconsciente que a gente fala. Exato, esse viés inconsciente, que não são capazes, né? E assim, a gente tem hoje, por exemplo, uma menina com síndrome de Down na loja, ela tem 9 anos, trabalha com a gente. Olha aí. Ela faz entregas, ela é uma alegria, né? Ela entrou de férias, fez uma festa, porque ela entrou de férias, assim, ela faz E assim, proporciona um ambiente de trabalho saudável. Sim, né? E até abrir a mentalidade dos que estão ali, né? Das outras pessoas, trabalhando empatia, colaboração. Exatamente, né? Que a gente tem que estar com um olhar diferente para as diferenças também. Sim. Né? Que qualquer um da gente pode ter um filho, né? Com certeza. Né? Que tenha a trissomia do cromossoma, mas está incluído no mercado de trabalho. Há uma esperança, né, Franciscana? Então, a gente como empresa, tem autismo também, eu tenho autista na empresa, que entregam super bem. Olha aí. Que se interessam super bem, né, pelo negócio. Então, assim, a gente... É o papel social também, né, da empresa, sim, exatamente, do empresário. Exatamente. E se todo mundo fizer um pouquinho, imagina a diferença que vai ser. Sim, né, e é aquela coisa, né, você termina, você não está fazendo caridade, você está pegando aquela pessoa, colocando em um local onde ela tem habilidade, né, ela é capaz de realizar, você está dando dignidade para essa pessoa e ao mesmo tempo está trazendo para a sua empresa essa diversidade que faz, por exemplo, você... De repente, uma pessoa com síndrome de Down, com autismo, ou qualquer outra coisa que seja, ele vai ter uma percepção de mundo diferente, não é? Diferente da sua. E aí você vai ganhar, porque aquela coisa, apareceu ali um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Se eu tiver um monte de gente pensando que nem eu penso, só vai aparecer um tipo de solução. Isso. Né? E se eu tenho cabeças diversas ali pensando, eu vou de alguma forma ter mais opções, né? Vamos dizer assim, ter mais opções. São as mentorias que a gente esquece que existem, concorda? Né? Porque você, eu não vou conversar. Gente, até a pessoa que está na portaria do seu trabalho, ela tem uma coisa ali a acrescentar. Às vezes ela lhe dá ali uma ideia, né? Uma coisa. Ela tem uma coisa ali a acrescentar, né? Ela está ali no dia a dia, ela está recebendo as pessoas, ela escuta, né? Então são pessoas que têm muito a acrescentar e a gente não dá o valor devido. Essas mentorias silenciosas que a gente esquece de ouvir, porque são pessoas verdadeiras que não vão dizer às vezes aquilo que você quer ouvir, né? Sim. Eu estava até vendo, eu acho que foi hoje, eu estava assistindo acho que era um episódio de podcast do Joel J, e ele com o Caio Carneiro, e eles falando lá e tal, nesse negócio de liderança, e dizendo assim, que é muito mais difícil quando você está no cargo de liderança, você ouvir realmente da sua equipe a verdade, porque às vezes a pessoa fica meio, como é que eu posso dizer, intimidado, né, de falar. Sim. Aí ele dizendo que quando a gente está na fase do crescimento profissional, você tem que fechar seus ouvidos para muita coisa, tipo aquelas pessoas que lhe criticam, aquelas pessoas que dizem que não vai dar certo, aquelas pessoas que, enfim, que de alguma forma quer te paralisar. Quando você chega num cargo, sei lá, eu só tinha uma empresa, agora minha empresa cresceu, eu tenho outras empresas e tal, você tem mais equipe, aí você tem que abrir os ouvidos para ouvir exatamente isso. É o porteiro, é a moça que serve o café, é seu vendedor,
é seu gerente, é quem for. Francamente, eu né? ouvi até aquilo que não se fala. Exatamente, né? nas entrelinhas, né? Exatamente, ouvi exatamente, e até aquilo que não se fala, mas que se olha. Isso, né? sentir ali o clima, exatamente, né? É um ouvir diferente. Né? Isso você vai desenvolvendo com o tempo. Com o tempo. Né? É com o tempo. E com essa vontade também de gostar, né? De evoluir e de gostar de gente. De gente, muito. Porque se não gostar de gente. Eu falo que eu vejo assim, a Luísa Trajano, né? Uhum. Ela sempre fala: você tem que gostar de pessoas. Faz muita diferença dentro do seu negócio. Demais. Quando você gosta, né? De gente. Porque assim, se você não gosta de gente, o local empreendedor tem que gostar de gente. Tem, porque toda hora você tem que estar lidando com pessoas, e né? E você, né, eu estava conversando hoje com a minha supervisora, né, a gente falando, e olha, aí eu vi uma foto de uma pessoa com a família, eu falei, veja, vamos resgatar essa pessoa, porque assim, se ele gosta dos pais, é uma boa pessoa. É verdade. Né? É. E assim, você vê que isso é gestão. Isso, de pessoas, essa sensibilidade, isso, né, de olhar para o além do cargo, para o além da parte técnica. Exato. Eu me lembro que eu tinha ele está até hoje com a gente, mas ele era vendedor e eu participei da seleção dele lá desde o início da entrevista e tal, e eu via muitos bons valores pelo que ele falava e tudo. Aí entrou, foi vendedor e ele tinha vontade de ser supervisor e aí por algum motivo lá a gerente achava que ele não tinha perfil adequado e tudo. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto, conversar, fazer processo de acompanhamento com ele, de coaching e tal. E você vê, hoje ele é gerente, né? Passou a ser supervisor, gerente. E é aquela pessoa que ela tem os valores alinhados com o nosso. Isso, é muito importante. Então, a parte técnica, você ensina, se a pessoa quiser aprender, né? Mas o comportamental agora esse comportamental aí é bem mais complicado. É muito raiz, a raiz né, da pessoa, né? Exatamente. A raiz do... O que tem ali, né? Como você cresceu, com que ambiente você cresceu, né? Tem resgate? Às vezes tem, né? Às vezes tem. Mas às vezes, em alguns momentos... Mas tem que ter boa vontade, Mas né? tem que ter essa boa vontade. A inclusão, por exemplo, a inclusão dentro da empresa é um momento que todo mundo que está ali em torno daquela pessoa que está entrando na empresa, ela tem que ter esse valor de inclusão muito forte. Entender, porque no primeiro momento, né, aquele momento que você é difícil, existe, né, as dificuldades iniciais. E aí as empresas não estão preparadas para isso. Não mesmo, não. Entendeu? Porque não é a dificuldade, tanto é do candidato que está entrando, quanto dos que estão ali para aceitar, né, e para ter paciência, receber vezes, né? Aquilo ali. Então tem que ter um preparo muito grande. E não tem assim, você vê, você trabalha, você tem empresa, eu tenho empresa, e a gente estuda muito, né? Sim, que a gente gosta, mas não existe esse preparo. É difícil, né? E muitas vezes, na grande maioria dos empresários, eles não querem parar para estudar, para ler, para se desenvolver como pessoa, né? Eles acreditam assim, é um curso de venda, é um curso de marketing, essa coisa mais técnica. E muitas vezes manda só o funcionário, né? Vou mandar... acha que ele vai absorver e vai passar. Só que não, tem que ser de você. Né? Exatamente. Tem que ser de você. A inclusão na empresa foi muito o que eu queria que acontecesse. Sim. Né? Mas aí partiu de ti, vamos dizer... Fazer esse trabalho aí, né? Vamos enfrentar. Psicológico, né? Com a equipe. Exatamente. Sensibilizando, né? Trazendo essa sensibilização. É importante, né? Algumas mães têm filhos autistas, então, assim, para elas foi até mães colaboradoras, né, no caso. Então, para elas foi importante elas enxergarem, porque elas enxergaram ali também uma oportunidade no futuro para os filhos delas, não só na minha empresa, mas abrir, em qualquer lugar. Abrir uma luz, né? Dar uma luz, um caminho, né? É verdade. Que as empresas, assim, a gente foi inspiração para outras empresas entrarem também com essa possibilidade de inclusão, né? Eu levanto muito essa bandeira, Francisca, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente precisa, como empresa, principalmente aquela empresa que tem um poder maior, né? Sim. De oportunizar. De abrir essa oportunidade. Né? Oportunizar. Tem muita gente boa, muitos talentos que estão aí, às vezes, sofrendo em casa, tomando medicação, que não, sem deprimidos, porque ninguém dá oportunidade. É verdade. Né? Eu acho muito louvável assim, essa tua atitude
E essa coragem, diz que sempre a gente tem que ter, né? Existe os que vão abrindo a estrada, né? Então, no caso aí que você está abrindo essa estrada. Como você abriu a estrada do podcast. Para que mais pessoas venham, de mulheres que oportunizando para mulheres aparecerem, mostrar, contar sua história, mulheres que não são... aquela mulher que nunca, sei lá, ela não é uma mulher da mídia, ela não é uma mulher que está nas redes sociais todo dia, mas ela é uma mulher que tem uma história muito legal, inspiradora, né? Que pode inspirar outras mulheres. É assim que a gente vai, cada um, eu digo que Deus planta a gente e nos dá dons e talentos, ele planta cada um ali num lugar e a gente vai florescendo ali, né, no que a gente pode. Quantas pessoas eu fiz podcast com você, outras mulheres também fizeram, você também. Quantas mulheres você atingiu, né, que você nem imagina. Às vezes a gente nem imagina mesmo. Que nem conseguiu dar o depoimento delas, às vezes em comentários, mas que foi tão bacana, que né? Tocaram, né? Outro dia eu estava fazendo uma entrevista, uma conversa para uma questão de conciliação do cartão de crédito. A moça era de Recife, né? E ela disse, olha, eu assisti, ela entrou na minha rede social, eu assisti seu podcast. Olha minha mãe está passando por olha que legal. Questão do câncer de mama, né? Que foi naquele podcast que eu fiz do câncer de mama. E assim, eu disse para ela, mãe, assista. Olha aí como é interessante. E ela disse, olha, mamãe assistiu, ela gostou, ajudou muito ela. Então assim, você vê que coisas que a gente nem imagina, né? Onde é que a gente chega, né? Exatamente. Eu digo muito, exatamente, a tua história lá, então aproveitando aqui que a gente está nesse bate-papo e tem mulheres aí e outras pessoas assistindo, então quem quiser entender mais, né? A gente tem 2 episódios com a Mereciane lá. Um que ela fala, né, dessa questão que ela venceu, o câncer e tudo. E o do caminho de Santiago de Compostela. de Compostela, né? Que é outra história bem bonita, bem interessante. Então é isso, a gente vai abrindo, né, esses caminhos aí e deixando essas sementinhas que outras pessoas vão, às vezes, colher, né? Muitas vezes a gente está só plantando e vai florescer um pouquinho, mas o maior vem depois. E o importante é a gente deixar esse legado, né? Tem a ver com propósito, né? A nossa vida tem uma utilidade, eu digo muito isso. Se traduz em utilidade, né? Propósito se traduz em utilidade. Utilidade. Né? Qual é a utilidade, por exemplo, de um podcast desse? Dar esperança para aquela mulher que está ali assistindo, né? Uma mulher que está passando pelo mesmo processo que você já passou. Sim. Né? Enfim, o que empreendedoras, né? Empreendedoras que escutam a mulher dizendo, comecei do nada, como outro dia eu estava entrevistando uma que começou assim do zero mesmo, com uma cadeira, né, na casa da avó, e hoje ela tem até linha de produto para cabelo que exporta. Então, assim, são várias histórias que fazem com que a gente... Da vida real. De vida real, né? De vida real. Nada como é que diz, essa coisa montada, né? Não, fake. Não, e testada. Isso. Né? São pessoas que testaram, que não é que ninguém assim, escreveu um livro né, do imaginário. Hoje, a tecnologia também faz isso. E também faz isso. A gente tem que ter esse cuidado também, né? Mas pessoas que testaram, que viveram, que suaram, né? Que experimentaram situações que levaram assim a mulher a um patamar completamente de felicidade, né? Sim. Mesmo diante dos obstáculos, e a superação, e a felicidade é um misto, né? Ainda mais você, eu imagino assim, se tornou atleta ou já era atleta antes do câncer? Depois. Foi depois do câncer. Exatamente. É muita história interessante. Então, assim, o que eu sempre gostei de história de verdade, né? Então, assim, eu gostava muito de ler biografia, ainda gosto. E por isso que eu gosto do podcast, porque eu fico de frente a frente com uma mulher que vai contar a sua história. E que são histórias incríveis de verdade, né? Então, assim, isso é muito importante para que a gente deixe, assim, gravado no mundo. Porque tá lá na internet, né? Tá lá no YouTube, tá pro mundo. Tá, exatamente. Tá no Spotify também, tá pro mundo. Então, e mulheres daqui. Mulheres daqui, exatamente, né? Próximas a nós. Isso, do nosso lugar, né? Do nosso estado, que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. Não precisa estar longe. Valorizar quem está lá fora, aqui, né? O nosso estado tem muita gente boa, muita gente capaz, né? Que faz a diferença. Com certeza. E na tua jornada aí, toda essa mesmo passando pelo câncer, enfim, todas as batalhas que você
já passou, a parte empreendedora continuou. Como foi naquela época que tu estava, enfim, recebeu a notícia e tal, como ficou as empresas? Eu até pensou em desistir, não, pensou em, não. Assim, fechar? Hoje, não, de forma alguma, até porque nem tinha como, né? Hoje nem tem como. Tem famílias que... Tem muitas famílias envolvidas. É como assim, hoje a empresa, eu acho, e assim, todo o empreendedor, né, ele tem fases, né? Uhum. Acho que a nossa empresa hoje, ela é uma empresa muito mais de propósito, ela existe muito mais como propósito, né? Não é romantizando o negócio, né? Mas assim, porque é uma responsabilidade. Hoje eu tenho 120 pessoas trabalhando comigo. E assim, se você contar, são pessoas que grande parte delas é responsável pela família, né? É de lá que sai todo o alimento da casa. Eu ia falar, além dessas 100 e tantas, impacta lá em filho, marido, né? Exatamente. Mãe, então, assim, gente. a rede, quando a gente conta, eu falo 120, mas se a gente conseguir fazer um número aí, né, isso multiplica muito mais. Muito. Toda uma cadeia. Além de que, também, o negócio, ele é um fomento de outros negócios, né? Que são os fornecedores. Pois é. As pessoas direta e indiretamente isso, as pessoas que prestam serviço exatamente. Também, né? Todo o mercado, o país inteiro. Os impostos que são recolhidos, né? Então, se a gente for entender o negócio, é uma cadeia, um ecossistema, né? Uma comunidade muito grande, de muita responsabilidade. Então, hoje o negócio é muito mais propósito. E quando eu tive o câncer, né? Eu vi que, assim, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Até eu falo até que foi um alimento para existir. Para me fortalecer o tanto que, assim, poxa, eu não tinha as empresas te puxavam, né? Exatamente. Assim, como... Eu não posso nem sucumbir, vamos dizer assim, porque se isso acontecesse, claro que teria alguém que ia cuidar, tal, tudo, mas assim, poxa, né? Aquilo ali era força para mim, eu tinha que ter força para sustentar, para segurar, para sobreviver, né? Então foi até positivo nesse sentido, né, Francisca? E então, assim, não, em nenhum momento baixei a cabeça, não, chamei o time, mostrei, falei, expliquei. Coincidentemente, foi em agosto e outubro, era Outubro Rosa, né? A gente fez um evento bacana, em que eu compartilhei a minha história. E são mulheres, né, que também podem, uma quantidade grande de mulheres tem câncer de mama, né? É verdade. Nem sabem que tem, então agora mesmo pode estar silenciosamente uma célula se multiplicando. Sim. Então, assim, ninguém pode parar a vida só por isso, né? E ela continua de verdade, né? E que bom, assim, o que eu acho mais legal é de hoje, a gente está aqui conversando sobre isso, né? Que você já superou, já tocou lá o sino, né? Sim. Já está bem e passando essa mensagem, né, para as mulheres. Resiliência, né? Levanta a cabeça, vamos embora. Todo mundo pode tocar esse sino, acreditar muito, né? A gente vê... tudo é como a gente escolhe olhar, né? Verdade. Como você escolhe olhar, né? Eu poderia ter dito, não, moxa, comigo, por que comigo, né? Poxa, eu sou uma pessoa que, teoricamente, faço bem, não quero desejo mal para ninguém, mas foi comigo, e aí? Vou fazer o que com isso agora, né? Vamos embora, a gente tem filhos, tem empresa, tem a vida, né? E eu tenho certeza que foi só um alerta, né? Para que eu me tornasse alguém melhor. E sei lá, se cuidasse mais ainda, né? E pudesse estar aqui contando a minha história para que outras mulheres se cuidem, né? Façam exames regulares, porque eu fazia sempre exames regulares. E flagrou mesmo no começo. Então eu tive essa oportunidade de estar contando a história aqui, ó. Vai, faz exames. Se não foi esse ano, vai. Não se atrase nos seus exames. Se respeite, né? Se cuide. Se cuida, é verdade. Nas empresas mesmo, às vezes no corre-corre, né? A pessoa vai deixando para depois, né? Encontre uma horinha lá e vá fazer seu check-up lá. É para você, né? Eu, por exemplo, eu faço atividade física, né? Hoje mesmo eu corri logo cedinho. Tinha uma série de coisas para fazer, mas eu disse, sabe uma coisa? Eu vou cedo porque sou eu. É para mim. Não se permita não se cuidar. Verdade. Né? Não se abandone. Porque é importantíssimo você pensar em você. Não adianta a gente querer ajudar o outro se a gente não se ajuda, Não se ajuda, né? Como é que você vai ser exemplo se você nem faz? Né? Nem faz o bem, nem faz a gentileza, nem faz a empatia, nem pratica isso. Como é que você vai querer do outro uma coisa que você não é capaz? É verdade. Né?
E, Mereciane, tuas filhas? Tem 3 filhas, né? Tem 3 filhas, elas são da área... fazem medicina, né? Tem uma médica e 2 que fazem medicina. São filhas que eu tenho muito orgulho, né? Uhum. Eu já estava apresentando já o projeto de TCC, uma delas, e ela dizendo que, mãe, foi tão bacana, porque a orientadora falou, foi ótimo, e você vai passar, vai conseguir. Assim, eu tento criar um ambiente o mais saudável possível, Sim. mais humano, né? Real, né? Positivo, e que elas vejam que a gente pode sobreviver, apesar de tudo, de forma ética, de forma Sim. correta, praticando o bem, desejando o bem ao outro. Não precisa passar por cima de ninguém para você ter sucesso, né, Francisca? Também acho. É verdade, porque infelizmente hoje, dependendo com quem você anda nos ambientes, né, as pessoas acham que vale tudo, as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Então, dinheiro é bom assim, possibilita várias coisas interessantes na vida, né? Mas a gente precisa alinhar, né, com valores, como é que eu tô vivendo, o que eu tô acreditando, o que eu tô priorizando, né, na minha vida. As relações, por exemplo, hoje que são muito superficiais, muitas, né? Então eu, por exemplo, eu gosto muito de cativar minhas amizades. Tenho amigas de 30 anos. Esses dias eu achei maravilhoso. Uma amiga de mais de 30 anos, ela me reencontrou, porque assim, a gente tinha perdido o contato, eu tinha perdido o celular dela e tudo. E ela morava no Japão, morou por vários lugares. E aí, essa semana passada, ela mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram. Ela me achou lá pelo Instagram e me mostrou um papelzinho amassado com o meu nome. E ela disse, olha o que eu encontrei aqui no meio dos meus livros e tal. E a gente retomou. Ela viu meu primeiro filho, o Thiago, quando era bebê, lá em Brasília. Aí eu até convidei ela para ser madrinha dele. E ela, muito católica, ela disse, não, olha, eu vou ser madrinha de coração, porque eu viajo muito e madrinha tem que estar perto e tal. Aí ela deu a roupinha dele, do batizado. Pois até hoje, aí, enfim, aí ela, 30 anos depois, né, a gente se reencontrou aí, ainda nem foi pessoalmente, mas aí eu fiquei mandando fotos para ela. Eu disse, olha, tu te lembra daquele menino, do Thiago, que eu lhe convidei para ser madrinha? Ele é esse homem aqui hoje, aqui o filho dele e tal. Então, assim, é muito legal assim, de cultivar as amizades verdadeiras, né? Aquela coisa que sem interesse, só porque gosto de você, gosto de estar perto. Então, é muito incrível, assim, a vida. E isso, eu acho assim, que a empresa, a cultura da empresa, ela é o reflexo do dono, né? Do empresário, do líder. Então, quando você tem esses valores bem solidificados, você termina levando isso para dentro da sua empresa. Você transfere, né? E as pessoas, vamos dizer assim, compram essa ideia. E os que não compram, eles terminam saindo, porque não tem como. Expulsa, né? A cultura expulsa, não né? Não tem como você ficar com alguém assim que não comunga, né? Não se alinhe, né? Uma hora acha ruim, porque vai achar ruim porque não tem como você estar dentro de um lugar tanto tempo, né? 8 horas no dia, e não está muito linkado com o que você quer também. Claro que não tem que ser necessariamente. Não é pensar exatamente igual, né? Exatamente. Mas estar ali com aqueles valores essenciais ali. Essenciais, Vamos dizer que são os valores chaves, né? São os valores chaves que tem que dedicação, compromisso, cumprir horário, né? Sim, respeito, né? Respeito, exatamente, empatia. Então, essas coisas que tem muito da cara do dono, né? E que quando a gente trabalha muito bem essa cultura, a gente demite sem muita angústia no coração, né? Não, exatamente. Porque a pessoa já está ali, já entendeu, foi treinada, foi comunicada, deu feedback. Exatamente. E aí ela não está, né, se comportando da maneira adequada.
Porque, né? às vezes é porque não se encontrou naquele lugar. Não necessariamente. Às vezes eu até digo, ó, não é que seja um mal profissional. Isso. Ela só não é adequada para aquela empresa, né? Aquele estilo de negócio. Exatamente. Não está alinhado com aquilo ali e que não tá, nem está certo. Assim, é a empresa. Né? É o jeito de funcionar. Vamos dizer assim, é a cara da empresa, né? São os valores da empresa que não vão mudar, porque assim, gente, são valores que são inegociáveis, né? Inegociáveis, né? Dificilmente uma empresa que tem os valores mais fortes, assim, em relação a algumas coisas, vai mudar isso. Não tem como. Porque só se mudar o dono. Exatamente, só se mudar o dono, porque não tem como. Né? Por exemplo, na nossa empresa eu sempre disse isso, essa história do respeito. Eu sempre disse, olha, nenhuma pessoa ela é melhor do que a outra. Sim. Por conta de um cargo que ela está exercendo. Então, é o jardineiro, é o vendedor, é o gerente, é o supervisor, todo mundo é importante, todo mundo merece respeito. E eu era, assim, quando eu estou muito lá dentro, que hoje eu estou um pouco mais de fora, né, por conta das outros projetos, mas eu sempre dizia, olha, se acontecer de um gerente, de alguém lhe tratar mal, lhe desrespeitar, você pode falar pra gente. A gente tem a ouvidoria, né? A gente tem lá um canalzinho que eles podem denunciar lá sem a gente saber quem disse, para eles ficarem à vontade. Porque eu sou uma pessoa que desde muito pequena, eu sou assim, uma coisa que me tira do sério é eu ver uma criatura achando que é melhor do que o outro e querendo humilhar e querendo... Então são valores muito fortes, né, de você, na sua cultura, que as pessoas que estão dentro da empresa, elas têm que estar alinhadas com isso aí, que senão não vai dar match. Não vai dar certo. Uma vez teve uma pessoa que ela, enfim, quando ela foi promovida, ela não soube. Ela não estava preparada para ter uma posição de liderança. Então ela começou a querer, sabe, destratar as pessoas, se comportar de uma forma que não era a forma como a gente acredita. E aí ela não ficou. Porque não tem como. Não tem. Se o valor da empresa o outro, enxergar o outro de uma forma semelhante, assim, independente do que for do poder, né, mas como uma pessoa que pode entregar dentro do que ela faz, e se a pessoa não entendeu isso aí, fica complicado, né? Aí começam os atritos, conflitos. O conflito dentro da empresa é exatamente isso, né? Um grande desalinhamento. Né? Verdade. Porque se está tudo alinhado, não tem conflito. Né? Ou tem... Vai ter um desentendimento, sei lá, uma discordância de opinião, sim, né? Alguma coisa assim normal. Exato. Mas conflitos. Os valores base, eles estão ali. Né? É como você educar um filho. O filho, ele cresce dentro dos seus valores. Pode ser que lá na frente ele desande, mas você consegue resgatar, porque ele entendeu o valor de base. É verdade. Né? Então, numa fase lá na frente, poxa, resgata aqui, chama. Né? Chama o seu filho, fala igualzinho dentro de uma empresa, né? Claro, não é filho, mas então, o que você quer, a gente termina sendo, às vezes, né, fazendo um pouco um papel aí de pai ou mãe, no sentido de orientar mesmo, de chamar, de conversar, de dizer, isso principalmente uma empresa que tem uma cultura voltada para pessoas. Né? Aquela coisa de dizer, olha, isso aqui não tá legal, até para cuidar da saúde, ó, você não tá fazendo atividade física, ou você precisa melhorar nisso. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas também, porque eu acho que faz diferença na vida. Não é só uma coisa profissional. Eu não posso me preocupar com aquela pessoa só se ele está trazendo o resultado, né? Não, mas porque... como é que tá a família? Exato, né? Exatamente. Aí isso é importante, sabe? Porque assim, ó, quando o colaborador ele enxerga, ele vê que não é só o técnico, né, que tem muito mais envolvido, ele entrega muito mais. Né? E claro que você faz bem, é bom para você, é saudável, você sabe, ter a certeza de que você está como empreendedor contribuindo com a melhoria do outro. Né? E quando sai um colaborador da sua empresa, porque ele sai, você tem a tranquilidade, porque ele está saindo, mas ele vai uma excelente pessoa no mercado. Né? Mesmo que seja para concorrência. Mas você formou, né? Você ajudou aquela pessoa. Você nivela por cima, né? Sua concorrência, né? Pois, amiga, muito obrigada pelo nosso bate-papo. A gente está chegando aqui, né, no 4 Estações para finalizar nosso bate-papo. E, como sempre, é muito legal a gente ter gente inteligente, gente do bem, né?
para conversar, porque eu acredito que é esse o nosso papel também, se a gente tem a experiência, né, a possibilidade de conversar sobre essas coisas, se existe hoje a internet, é uma maneira da gente estar contribuindo também, exatamente, né, para um mundo melhor, para empresas mais humanizadas, né, para que as pessoas que estão aqui, de repente, querendo montar suas empresas, ou que já tenham empresas, e de alguma forma, né, precisa fazer algum ajuste, de nessa nossa conversa ter tido algum insight, né? Ah, vamos lá, vamos fazer isso. Enfim, eu quero ser melhor. Isso. Porque eu digo que a empresa, a prosperidade de uma empresa não é só gerar lucro e para a própria empresa, para o caixa da empresa, mas é essa coisa de proporcionar o crescimento para todos. Exato. Tanto moral, porque a gente termina passando, né, aquelas coisas da cultura da empresa, como intelectual, por conta que a gente, vamos lá fazer um treinamento disso, um treinamento daquilo, e financeiro, lógico, né, porque todo mundo também precisa de ganhar dinheiro, Mas você pode, né, ganhar dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, é uma consequência. Sim, né? Daquilo Quando que você coloca, entrega, né? isso antes, não vai acontecer. Verdade. Pode saber. E não pode ser, e não será longevo. É momentâneo, né? Curto, né? Você vê aí esses apostos, não sei o que, é muito curto, né? É fugaz. Exatamente, aquela coisa frágil, né? Você não consegue se sustentar. Sim. Então o negócio é raiz, uma boa raiz, né? Uma boa gestão de pessoas, pensar no outro, né? Se puder inclusão, se puder uma gestão diferente, muito, extremamente humanizada. Sim. Mas assim, o que é importante, né? A gente entender que a humanidade vale a pena investir. Vale a pena, né? Vale super a pena. No final do dia, gente, o saldo da humanidade é positivo. Verdade. Nunca desacredite que existem pessoas boas. Nunca desacredite que existem empreendedores bons, pessoas do bem. Tem muita gente boa, né? E se a gente acreditar que a humanidade não tem jeito, acabou o mundo. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Isso. Senão a gente não consegue prosperar, né? Com certeza. Então, muito obrigada. Eu agradeço. E até uma próxima vez que a gente vai se encontrar para conversar também. Sim. Com certeza.